Em uma manhã clara em Jerusalém, o sol começava a aquecer as ruas movimentadas enquanto um grupo de homens apressava uma mulher pelos becos estreitos. Ela mal conseguia acompanhar o ritmo, sua respiração entrecortada, e seu corpo sentia o peso das mãos que a seguravam com firmeza. Seu coração batia descontroladamente, uma mistura de medo e vergonha dominava a sua mente. Os murmúrios das pessoas à sua volta soavam como martelos em seus ouvidos, cada olhar era uma faca que cortava sua alma já fragilizada. Chegando ao templo, a multidão se abriu para revelar um homem de meia-idade, com cabelo escuro e barba, que ensinava pacientemente. Seu rosto transmitia uma calma sobrenatural, e sua presença era inegavelmente carismática. Ele olhou para os homens que arrastavam a mulher e então para a multidão, que esperava, ansiosa, pelo que viria a seguir. O ar parecia denso, quase sufocante, com a expectativa do julgamento iminente. Os acusadores, homens de semblantes duros e olhares severos, posicionaram a mulher no centro, seus olhos brilhando com um senso de superioridade e justiça própria. Mestre, um dos homens disse com voz firme, esta mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que dizes tu? A mulher não conseguia levantar os olhos. Sua mente rodava em círculos, antecipando a morte certa. Sentia as pedras imaginárias já perfurando sua pele, o peso do julgamento prestes a ser concretizado. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e ela apertou os punhos, tentando reunir forças para enfrentar seu destino. Jesus, no entanto, permaneceu em silêncio. Ele se abaixou lentamente, a poeira do chão levantando-se levemente enquanto ele começava a escrever com o dedo no chão. A multidão, agora impaciente, observava com atenção cada movimento. Os acusadores, sentindo-se desafiados, insistiram, suas vozes se elevando. O que tens a dizer sobre isso? Sem se apressar, Jesus se levantou, seus olhos penetrantes atravessando a multidão. Ele olhou para cada um dos acusadores, seus rostos tensos, suas mãos firmemente agarradas às pedras que seguravam. Então, com uma calma imperturbável, ele disse, naquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. A tensão no ar era palpável. Cada palavra que saía da boca de Jesus parecia ecoar no pátio, carregada de um peso que ia além do simples som. O primeiro homem, aquele que havia falado, congelou. Sua mão, que segurava uma pedra, começou a tremer levemente. Seu olhar, antes de condenação, agora refletia um misto de confusão e culpa. Ele olhou ao redor, como se buscasse aprovação ou encorajamento de seus pares, mas encontrou apenas o reflexo de seus próprios dilemas. Jesus não disse mais nada. Ele simplesmente abaixou-se novamente e continuou a escrever na poeira, ignorando a multidão que agora parecia afundar em seus próprios pensamentos. Um a um, os homens, antes tão seguros de si, começaram a soltar as pedras. O som das pedras caindo no chão ressoava como o eco de suas próprias culpas sendo reveladas. A mulher, ainda incapaz de olhar diretamente para Jesus, sentiu o ambiente ao seu redor mudar. O que antes era uma onda de fúria e condenação agora parecia se dissipar, sendo substituída por um silêncio quase reverente. Quando o último dos acusadores deixou o local, a mulher, finalmente, se atreveu a erguer a cabeça. Jesus, então, levantou-se mais uma vez, e seus olhos se encontraram com os dela. Não havia condenação naquele olhar, apenas compaixão. Ele deu um passo em sua direção e, com voz suave, perguntou, e mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela, com a voz trêmula, respondeu, em ninguém, Senhor. Jesus a observou por um momento, e então disse, e nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras reverberaram dentro dela como um sino tocando no silêncio de sua alma. A mulher, que momentos antes estava à beira da morte, sentiu algo mudar profundamente dentro de si. Não era apenas o alívio da sobrevivência, mas o peso da culpa que havia sido removido, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ela se afastou lentamente, cada passo era uma declaração de sua liberdade recém-descoberta. O caminho que tomava a partir dali seria completamente diferente. As ruas de Jerusalém, que antes pareciam sufocantes e implacáveis, agora se estendiam à sua frente como uma promessa de um futuro renovado. O sol brilhava de uma maneira diferente, o calor em sua pele não era mais opressivo, mas acolhedor. Cada detalhe ao seu redor parecia renascer junto com ela. A multidão também começava a se dispersar. A lição havia sido aprendida por todos os presentes. Aquele que se autodenominava justo também carregava suas próprias falhas e pecados, e Jesus havia mostrado que a misericórdia prevalece sobre o julgamento. O pátio do templo,
onde o destino da mulher quase fora selado, agora era lembrado como o lugar onde a graça e a redenção triunfaram. O dia seguiu, mas a memória daquele encontro nunca se dissiparia. As palavras de Jesus, "Nem eu te condeno", ecoariam não apenas na mente da mulher, mas em todos os que testemunharam aquela cena. A história dela não era mais uma de vergonha e condenação, mas de libertação. A vida lhe fora devolvida, e com ela, uma nova chance de recomeçar. Enquanto ela desaparecia entre as ruas de Jerusalém, seu coração carregava a certeza de que o perdão era possível, e sua história poderia ser reescrita. E, assim como Jesus lhe dera uma nova vida, a cidade e as pessoas ao seu redor também sentiam o impacto daquela lição. Era um novo começo para muitos, uma oportunidade de deixar o passado para trás e seguir adiante com uma nova perspectiva. A jornada dela estava apenas começando, e a promessa de transformação que Jesus ofereceu não era limitada ao perdão de um erro, mas ao poder de uma vida inteira vivida em graça.